dia. Mais uma vez, seja bem-vindo aí nesse domingo. Podcast algo novo de Deus na sua vida. Ótimo domingo de novo para vocês. Bom, sente só esse louvor, sente a presença de Deus aí na sua casa. Olha o tema de hoje. Não desista do seu propósito. É o tema de hoje. Bom, hoje estamos aqui com o pastor Erickson, nosso amigo aí. Gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal. Bom dia a todos, bom dia a todos os amigos do Facebook, do Instagram, da rede social. Bom dia, meus amigos, Pai do Senhor Jesus. Estamos essa manhã aqui para poder falar um pouquinho do amor de Jesus e dizer para você por que eu não devo parar, por que eu não posso deixar o meu propósito e me render em meio às dificuldades da vida. Dentro desse podcast, nós vamos tratar de alguns assuntos muito interessantes que acontecem em nossas vidas, acontecem na sua vida, quem sabe desse domingo na sua vida. E Deus ele vai tratar com você no nome de Jesus. Tem muita gente aí querendo desistir. Tem bom muita dia. gente. Ô Japo, dá um bom dia. A paz do Senhor, glória a Deus pela sua vida, uma manhã poderosa na presença do Senhor. Que essa manhã possa edificar a tua vida aí, né, de uma maneira poderosa através da vida do André, através da vida do pastor aqui. Então segura aí, pega o seu cafezinho, senta aí, acalma o teu coração, que hoje vai pegar fogo em nome de Jesus. Amém? Pessoal, só para lembrar, né, o Japo me deixou sozinho semana passada, sabe? Tava meio doente aí, então tava cuidando da saúde, tá? Como eu falei para vocês também, domingo, o Franz está resolvendo umas coisas particulares, mas logo volta, se Deus quiser. Bom, o tema de hoje, como a gente falou, não desistir, porque tem muitas pessoas desistindo do propósito que Deus tem colocado na vida da pessoa. Eu gostaria de conversar um pouco com você hoje sobre por que as pessoas desistem. Por que você acha que as pessoas desistem dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos? Na sua opinião. Bom dia. Quero aqui nesse momento também agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela minha família, mandar um abraço para a mulher mais bonita do mundo, que é minha esposa, a minha família que está lá ligadinho no Santo Antônio, para os meus amigos da Pinha, para os meus amigos da Órica. Quero mandar um abraço para todos vocês e agradecer ao André, agradecer ao Maurílio, a família dele. Nós que agradecemos nessa manhã. A verdade é que o tema sugerido pelos meus amigos no dia de hoje ele é muito pertinente, porque estamos vivendo um tempo que é muita notícia, meu amigo, que notícia triste. As pessoas hoje só falam de notícia triste. E as pessoas se focam muito em notícia triste e deixam de viver um algo novo. A primeira coisa que o podcast seus ele fala algo novo. Para mim viver um algo novo, eu tenho que deixar o que estava velho, o que estava atrapalhando a minha vida. O que estava atrapalhando que eu vivenciar algo bom com a minha família. O tema, estou pensando em desistir? Eu pensar em desistir, eu posso pensar em desistir? Sim, eu posso pensar em desistir. Mas eu quero dizer para você que as pessoas desistem por algum motivo. Esse motivo pode ser uma dor, uma frustração familiar, uma frustração no trabalho, uma frustração na família. Isso, de fato, é verdade, pode acontecer. Certo. Mas por que o nosso podcast no dia de hoje está dizendo estou pensando em desistir ou não desisto do seu propósito? É interessante. Porque eu tenho que entender, André, que a dor de hoje, a dor que eu estou vivendo hoje, seja a dor por uma palavra que veio contrária à minha vida, contrário ao propósito que eu estou buscando para mim, ele somente é um propósito. Certo. É melhor dizer, ele é o que? Um processo. Porque ninguém vive um propósito se ele não passar por um processo. O processo às vezes ele dói. O processo às vezes ele machuca e parece que nós não vamos chegar no objetivo. Mas quero dizer assim, eu posso pensar em desistir? Eu posso.
Mas não devo desistir, porque a dor de hoje é a força que eu vou precisar amanhã. Porque é a força que vai fazer eu não desistir. Sentir medo é normal. É normal. Se sentir sozinho, ele não é natural. Sabe por causa do quê? Porque a Bíblia diz assim, que o Senhor Jesus Cristo falou assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Assim seja, Deus, Ele é conosco. Mas nós às vezes sentimos, sabe como? Sozinho. Sentimos desamparado. Sentimos que às vezes os amigos não estão perto de nós. Mas tudo isso é um processo de Deus. Mas por que as pessoas param? Porque às vezes não ouviram. Alguém não é para dar ouvido. As pessoas, as palavras que as pessoas proferem, a decepção vai pesando também. Então eu acho não, tenho certeza que uma palavra de maldição, ela acaba com a pessoa, ela acaba com o propósito, com certeza. Ela acaba com o sonho. Como nós estávamos conversando aqui, a gente falou sobre José, né? José, ele senta na mesa com a família e expõe um sonho que Deus tinha dado para ele, e através daquele sonho, só maldição foi lançada, né, na vida dele, não é isso? Porque às vezes a gente tem um sonho, e o sonho é nosso, o sonho é para a nossa vida. E não podemos participar do nosso sonho para qualquer um, não, de maneira nenhuma. O sonho pode compartilhar, tem coisa que a gente não deve falar. De jeito nenhum, porque é para a gente viver esse sonho. Sonho é uma coisa importante, você sonha, o sonho é seu. Você vai trabalhar esse sonho com Deus, vai deixar Deus trabalhar na sua vida, vai deixar Deus ele preparar esse propósito para a sua vida. Aí depois que esse sonho é realizado, você compartilha esse sonho. Então, nessa visão que você falou, não é para qualquer pessoa que a gente deve falar. De maneira nenhuma. E como que a pessoa sabe? Ela entende que é um sonho que Deus deu para ela não compartilhar. Porque às vezes a gente fala assim que o inimigo ele consegue ver o que a gente... ele consegue ver o futuro. O inimigo ele não consegue ver o nosso futuro. Mas ele age quando a gente fala, né? Quando a gente está falando de um propósito, um sonho, então ele começa a agir para que aquilo não se cumpra na nossa vida, né? A importância é que a palavra, irmão Maurílio, ela tem um peso. A gente, quando fala, a palavra nossa, ela tem poder. Quando eu chego dentro da minha casa e falo assim, meus filhos são abençoados. A minha esposa é abençoada. A minha casa é um lugar que habita paz. A minha casa ela é abençoada por Deus. Porque dentro da minha casa, dentro da sua casa, você é o sacerdote. O meu rebanho é as minhas meninas, é minhas filhas, é a minha família. Dentro da minha casa eu sou sacerdote, eu tenho que ministrar sobre a vida da minha filha, da minha família. Tem que ser bênção. Agora, quando eu chego lá com uma palavra pesada, uma palavra de rancor, uma palavra de ira, uma palavra de contenda, a minha casa não vai viver o propósito de Deus. Porque eu tenho que profetizar para a minha vida. Eu vim esse podcast nessa manhã, e eu olhando para a minha vida no carro com o meu irmão Maurílio, pelo seu convite, fui vendo para a minha vida, para a minha vida. A minha vida ela foi regada debaixo de maldição. A minha vida ela foi voltada, eu fui criado sem pai, criado pela minha mãe. Eu tinha um pai, tinha uma mãe, porém eles não viviam juntos. E quando se encontravam meu pai e a minha mãe, nem sempre era da maneira que nós queríamos. O nosso domingo não era como macarronada, o nosso domingo não era como a gente queria que fosse de família. Cola, de maneira os nenhuma. Irmãos, todo mundo. As palavras que vinham contra a minha vida é só de maldição. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai ser ninguém. Não tem coisa boa para a sua vida. Não vai acontecer na sua vida. Você vai ser o pior do bairro. Isso quem falava isso? Meu pai. O pai falava? O meu pai sempre me falava isso. As pessoas não sabem, mas isso eu escutava. E desde pequenininho. E para quem não sabe, por muito tempo, eu estou falando isso agora, eu vivi debaixo de maldição e eu tinha na época a síndrome do pânico. Eu ficava 8, 6 meses dentro da minha casa, não punha o pé na rua e não conseguia olhar por cima do muro, porque essas palavras pesavam no meu coração. Ela bloqueava, né? Ela bloqueava a minha mente. Sentimento. Porque na onde começa a nossa guerra? Começa aqui na mente. Na mente, batalha na mente. Na onde que começa? Você não vai conseguir, você não vale nada, você não vai chegar a lugar nenhum, ninguém liga para você, você não tem amigo, você não tem isso, não tem aquilo, não vai conseguir. Tudo isso falar pra mim. E é bom você falar isso, porque quem está assistindo, né? Talvez esteja passando por isso, talvez está passando por esse momento aí,
que às vezes o pai ou a mãe está proferindo essas palavras. Verdade. E às vezes a pessoa não tem esse entendimento de como a gente tem hoje, né? A gente tem Jesus na nossa vida, hoje a gente entende. Então a gente aprendeu, a gente está vivenciando isso hoje na nossa vida. Só que tem várias pessoas que ainda não conhecem Jesus, tem várias pessoas que ainda não foi na igreja. Talvez essa educação, vamos colocar educação, né? Uma educação cristã, de trazer uma mente renovada na palavra de Deus, na presença de Deus, e falar coisas boas, né? E mudar essa mentalidade. Talvez você esteja passando por esse momento. Então, continua. E dentro desse processo de passar tudo isso na minha vida, não sair para a rua, ficar lá, alguém dizia para mim: como é que você fica dentro da sua casa todo esse tempo, rapaz? Você não sai na rua, tem uma vida para você. Como é que você falou assim? Fui criado debaixo de palavras que não eram palavras que agradavam meu coração, mas infelizmente bloqueou a minha mente. Mas com o passar do tempo, com o passar do desenrolar da história, as coisas foram somente piorando na minha vida. Elas não foram melhorando na minha vida. Porque o bem da verdade mesmo, o princípio das coisas é o temor a Deus. E eu não temia a Deus porque eu não posso falar de algo que eu não conhecia. Certo. É por isso que nós estávamos conversando agora há pouco, certa feita, lendo a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 1, do 45 diante, acerca de Filipe. A Bíblia fala que Jesus ele chamou Filipe. E Filipe, um novo convertido, cheio de Deus, ele queria falar de Deus. Porque só pode falar, a gente só pode falar que está cheio. Eu estou falando de Deus porque eu estou cheio de Deus. E quando Filipe chegou para Natanael e falou assim: ô Natanael, achamos aquele que estava escrito dos profetas, acerca que Moisés escreveu na lei de Moisés. Natanael, conhecedor da Torá, conhecedor da lei, falou assim: ô Filipe, porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Alguém olhava lá para o São Roque, o bairro São Roque, ali para o número 133, e olhava para aquele número e falava assim: olha, não vem nada bom daí não. Uns barracos, umas casinhas simples, umas pessoas sofridas falavam assim: não pode vir nada bom dali não. Mas aí acontece o seguinte: quando Filipe falou para ele, Natanael falou assim: porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele estava podando Filipe. Mas porque ele conhecia que de Nazaré, alguém olhava e falou assim: uma cidade simples, povoado simples, não vai vir coisa boa. Filipe não questionou. Filipe ele não desistiu de falar. Ele fez uma simples pergunta e falou assim: vem então a resposta, vem ver. Alguém vai dizer assim que já tinha surgido 1040. O Senhor falou assim que 1040 vieram falando que era Cristo antes de Cristo. Antes de Jesus. E ele falando que Jesus vinha, ele falando assim: mas já tem 1040. E todos foram ladrões salteadores. Como é que pode agora ser? E quando foi Filipe, Natanael foi falar com Jesus e falou assim: eu te vi, você é um homem, né, judeu que não tem nenhum dolo em você. Você não tem, sabe o que? Você não fez nada de errado. Ele ficou maravilhado. Jesus falou assim: olha, não se alegre porque eu te disse isso. Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Jesus está dizendo assim para você nessa manhã que está pensando em desistir. Você pode desistir, você pode pensar, pensa em desistir, mas pensa em pensar em não desistir. Quem sabe dentro da sua casa nessa manhã, escute, pode não estar do jeito que você queira. Davi disse assim: ainda que a minha casa não esteja tal para com Deus, contudo, Deus ele estabeleceu uma aliança, vai acontecer dentro da minha casa. Eu venho aqui nesse podcast como profeta de Deus para falar para você, mãe: o seu filho pode estar na droga, o seu filho pode te dar problema e nem chegou na sua casa até agora, mas eu vou dizer, continua orando por ele. Sabe por causa do que? Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus ele tem uma palavra para a sua casa com um pouquinho de tempo. O que Deus prometeu acontece. Mas a palavra é o seguinte: não desista do seu sonho. Não desista do seu marido. Não desista do seu filho. Não desista do seu sonho. Não desista do seu casamento. Não desista do seu trabalho. Persevere, lute. Você vai vencer. E quando Filipe não desistiu, nós vemos Natanael ter um encontro com Jesus. Jesus abençoar a vida de Natanael. E Natanael virá depois para meu, aleluia, um discípulo de Jesus. É por isso que eu adoro a Deus nessa manhã. Porque nenhum projeto, nenhuma árvore começa grande.
Um podcast começa para alcançar vidas e vocês estão alcançando vida. E eu quero ser aqui, sabe o quê? Um portador de alegria, um portador de vida, um portador de palavra de esperança, um portador de palavras de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. O Senhor é o seu pastor, de nada você tem falta. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar nesse podcast, deixa Deus fazer algo novo na sua vida, em nome de Jesus. É gostoso. Muito bom falar A gente disso. está aqui falando, a gente fica. O que você falou, ninguém dava nada para você. De jeito nenhum. Ninguém olhava para você De jeito nenhum. e falava que ia dar certo. Ah, não ia. E o que aconteceu que teve essa mudança toda? A mudança foi o seguinte, quando pequeno, a minha avó, a dona Lucrécia, que Deus a tenha um bom lugar, a minha saudosa vovó, ela ia para a igreja, pela idade dela ser muito avançada, eu ia com ela para a igreja. Mas eu não ia porque eu queria ir para a igreja. Eu não ia porque aquilo era legal, não. Eu ia na igreja pela minha avó, porque eu ia com a minha avó, depois eu vinha na casa da minha avó, tinha leite. Aí, na casa da minha avó esse tinha é o incentivo? tinha alguma coisa diferente na casa da avó. Porque na minha casa não tinha. Na minha casa não tinha. A minha mãe lutou muito, a minha mãe foi guerreira, mas ela não tinha. E quando eu ia com a minha avó, quando eu ia com a avó para a igreja, eu voltava e tinha um leite fervido, coisa boa. Esse eu é o guardava com a incentivo. avó, aí depois eu vinha com a avó levava, eu comecei a louvar na igreja. E os louvores que cantavam na igreja, eles sempre falavam assim que eu venho como estou, mas eu não permaneço como estou. É o que Jesus fala, né? É o que a Bíblia fala. Ensina o menino o caminho que ele deve andar, Isso. que mesmo depois que ele esteja grande, ele não vai desviar do caminho. Passei tanto processo que eu fosse falar aqui hoje um podcast de 1 hora não dava. Já sofri muito. E, não cortando, mas a sua avó, no caso, ela era cristã. Sempre, minha avó sempre foi cristã. Pra você ver que a semente ela estava ali plantada. E a já. base da minha avó era batista pentecostal. Ela batista? E eu fui da igreja batista, minha avó foi muito tempo da igreja batista e ela me ensinava muita coisa. E minha avó foi um exemplo de mulher, pequenininha, mas guerreira. A minha avó, para mim, ela foi ela é vó, madrinha. Ela não deixava que judiava de mim porque eu era o neto mais velho ali, e aqui em Lorena, porque tem mais neto em Campinas, E a Hortolândia. família sua era em quantas pessoas? Na época, É. a minha família era bastante pessoa, que eu teria que Quantos fazer uma irmãos? conta. Meus irmãos, é eu mais 3 irmãs. 3 Eu irmãos. 3 irmãs. Mas sempre nos momentos de luta eu estava sozinho. Eu tenho um irmão chamado Romilson que eu amo minhas irmãs, mas o meu irmão é meu irmão. Eu amo muito meu irmão. Sempre tem um. Sempre tem meu irmão. E meu irmão, Certo. ele é junto comigo de madrugada, mas levantava de madrugada. Todo mundo estava, de repente, já comeu uma pizza, estava bem, né? Comeu lanche. E eu com meu irmão levantava de madrugada, pegava o resto de macarrão que tinha e fazia um macarrão branco com uma batata. Mas né? Deus multiplicava aquilo, rapaz. E eu com meu irmão de madrugada fazia, pegava o dente de alho, fazia o macarrão, nós comia e ficava satisfeito, rapaz. E isso aí uniu a gente. Hoje nós somos muito unidos. Hoje, para quem não sabe, o meu irmão ele se encontra internado na Santa Casa, mas graças a Deus já passou um processo mais difícil, trabalha, é um profissional exemplar. A firma que ele trabalha deu toda assistência para ele. Ele está lá, eu estou aqui, sabe por causa do quê? Porque eu acredito que como Josué, ele falou em Josué 24, se não falha a memória, ele vai falando assim: se vos parece mal servir a Deus, continuam servindo o Deus além dos ídolos, mas porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu acredito fielmente, meu irmão André, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu amo a Deus porque é oportunidade. E Deus me deu uma oportunidade. Hoje eu sou considerado senhor Erickson, pastor Erickson, pessoa que muitas pessoas gostam de mim, e tem muitas pessoas que pedem conselho para mim. E tem pessoas que são mais estudadas do que eu, pedem conselho para mim. Tem amigo pastor meu que já... Por isso que nós chamamos ele, né, Diabo? Mas eu louvo a Deus porque todo mundo que me respeita é porque vê Deus na minha vida. Com certeza. Mas o que mudou a minha vida? O que mudou a minha vida é conhecer Jesus como caminho, como verdade e como vida. A Bíblia fala que o povo hebreu estava perto de Perote, beco sem saída, não tinha saída. Deu uma parada estratégica. Mas por que eu estou falando isso? Quando você pensa que vai explodir, que não tem mais jeito, que vai acabar tudo, para um pouquinho, reflita.
olha para o lado, qual lado? O lado de dentro da sua situação. E pergunte para você mesmo: eu andei até aqui, eu caminhei até aqui, eu naveguei a metade do oceano. Faz uma reflexão. Compensa voltar para trás? Compensa eu desistir da faculdade, que eu já fiz 3 anos? Compensa eu largar do ministério por causa de um problema pessoal entre irmãos? Compensa eu desistir do meu filho ou da minha filha porque eles estão me dando problema? Não compensa. Eu já caminhei muito. E segundo esse louvor louvado, está dizendo assim: foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou sentado aqui tomando um café. E olha que é o melhor café do Novo Horizonte, viu? Melhor café do Novo Horizonte. Café do podcast. Docinho, cafezinho do podcast. Muito bom. Porque Deus, Ele abençoou a nossa vida. Bom, dentro dessa história sua, hoje você é pastor. Graças a Deus. Desde 2016. Desde 2016? É. E dentro da igreja, você lidou com muita decepção dentro da igreja? Muita decepção. Muita. Por quê? Mas por que decepção, o pastor Eric, se no meio do povo de Deus ele não pode ter isso? Pode. Porque é o seguinte: aonde está o ser humano, tem problema. Vai ter problema. Aonde tem o homem, tem problema. Aonde tem divergência de pensamento, tem problema. Isso vai ter problema. É por isso que Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Não é aflição, aflições. São Vai ser bastantes, só uma, né? diárias, constantes, noites, ou de manhã, ou à tarde, eu vou ter problemas. Mas só que nesses problemas que a gente falamos problemas, eu falo processo. É o processo. O processo. Se você quer ser um pastor de igreja, se você não consegue suportar uma prova agora, se você não consegue suportar uma adversidade agora, como é que você vai conduzir o rebanho do Senhor? Nós não tratamos com ovelhas nossas, ovelhas de Deus, e vamos ter que prestar conta para Deus. Então eu sempre falo assim, em qualquer igreja que eu estiver: eu não sou pregador, eu sou um pastor de igreja. Eu sei cuidar, eu sei tratar e eu sei estar junto. Eu sei falar que Jesus é bom, que Ele cura, salva, liberta, deve morar no céu, que Ele transforma a vida, que Ele levanta o homem caído, que Ele dá respaldo àquele que está necessitado, que Ele faz que o solitário viva em família, que Ele é Deus de viúva, que Ele é juiz de órfão. Ele é Deus. Eu só sei falar que Deus é bom, porque de verdade Deus Ele é bom. Agora, conflito vamos ter. Sim. Vamos ter. Vamos ter conflito porque às vezes você é mais novo, o outro chegou agora, o outro é consagrado como presbítero da igreja, o outro fica, de repente, ele não gostou porque ele tem mais tempo, mas o outro se destacou mais. Porque uma coisa é a gente ter chamado. Ter chamado, eu tenho chamado. Eu tenho uma vocação. Mas a gente fala assim: eu tenho orado 20 anos. É que nós falamos da palavra de Abinadab, né? E nós vimos que de Obed-edom, que 20 anos ficou na casa de Abinadab e não aconteceu nada. Isso mesmo. Como tratamos a presença de Deus? É um outro assunto. Mas ele sabendo, conhecendo, tratava a presença de Deus como uma xícara que eu passo panela todo dia e guardo lá. Eu lavo todo dia e guardo lá. Agora, quando o Obed-edom estava com a presença de Deus na casa dele, ele fez o quê? Ele colocou num lugar de destaque. Um lugar de reverência. Um lugar que eu preciso entender que se não for a presença de Deus, na minha não vida, adianta. não vai. Por quê? É interessante entender que Mateus 25 vai falar das 10 virgens. Interessante. Eita glória. A Bíblia fala assim que a lamparina ela é um acessório. Acessório. O que é interessante que está aqui é o café que está aqui dentro. A lamparina é que suportava, sabe o quê? O óleo, o azeite. Né? Hoje, no nosso tempo lá no São Roque era o querosene. Está entendendo? O que é importante não é o que está aqui. Estereótipo é o que está aqui dentro. E Deus aí dentro do seu coração, Ele vê um coração que precisa ser socorrido por Ele. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus. Na casa do meu pai muitos morados, vou preparar lugar e não vou deixar ele órfão. Jesus, Ele é bom, misericordioso, compassivo, tardio em irá, e Ele te ama. É por isso que o podcast é: não desista. Não desista Do seu sonho, não desista da sua casa, Não desista. não desista de vir aqui, não desista de fazer, não desista de ligar os aparelhos, não desista nunca de falar que Jesus é bom e tem alcançado muitas Glória a Deus. pessoas. É. Amém? Amém. Eu vou entrar aqui
A gente falou um pouco, você falou um pouco da sua vida, a questão das coisas que você passou. E as pessoas hoje, elas querem o quê? Elas querem resultado rápido. Por isso que muitas das vezes ela desanima, porque quer resultado rápido. E as coisas não são assim, né? Por isso que tem a decepção. Então, você quer falar um pouco sobre isso? Sobre resultado? Tem que ter uma espera, tem que ter um tempo, tem que ser gerado uma semente. O Salmos 40, ele vai dizer, o salmista vai dizer assim, ó, eu esperei com paciência do Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando você lê o Salmo 40 e entende esse verso, ele vai dizendo assim, ó, eu esperei, então passou. O que eu espero, ele aconteceu na vida do salmista. Eu esperei com paciência. Quando nós não sabemos esperar e queremos resultado, não tem fórmula mágica. É o processo, né? É o processo. Tem que passar pelo processo. Você tem 4, 5, 6, 8 anos de faculdade. Você sabe o que vai ter que ser esse processo de passar esses anos todinhos na faculdade para chegar no objetivo que você quer. Então não tem fórmula mágica. Por que começa hoje as pessoas se quebrar? Porque acham que tem fórmula mágica no dinheiro, quer aplicar o dinheiro onde não deve, perde o dinheiro. Quer aplicar o seu emocional numa coisa que ela não conhece, um relacionamento que conheceu ontem. E não é assim. As coisas não funcionam, a gente tem que ter conhecimento das coisas. Hoje, a gente vê que hoje tem bastante... as pessoas hoje não são como antigamente, né? Que a gente fala que antigamente era todo um processo, que você conhecia a pessoa, e ali tinha aquele processo de você conquistar a pessoa, sim. Depois você namorava, né? Você namorava a pessoa, passava aí na casa da pessoa e tal. Hoje não. Hoje a gente vê esse negócio dos jovens, né? De ficar... E você já conhece hoje, amanhã já está casando, já está tendo compromisso. Isso gera uma decepção. Isso gera decepção. É por isso que é o processo, a pessoa não quer viver, ela quer uma coisa rápida. E por isso que hoje está o ponto que estamos, né? E a pessoa não se conhece, mora com a pessoa no outro dia, ela não sabe como é que é a vida daquela pessoa, a cultura que aquela pessoa traz, e acaba dando errado. Não é no nosso tempo. Você lembra quando você conquistou a sua esposa? Como é que foi? O bem da verdade mesmo, quem conquistou eu foi a minha esposa, né? Minha esposa me conquistou. Eu tenho 6 filhas. Tenho 6 filhas. 6, crescei aí? Tenho 6 filhas. A minha mais velha está bem maior do que eu. Eu tenho 6 filhas e a gente está num processo de já estar botando uma que já mora com a gente mais de 4 anos. Aqui trabalha lá na fábrica, como é que é o nome dela? Jéssica. A Jéssica. Manda um abraço pra Jéssica. Um abraço pra Jéssica, está na igreja agora. Ela está na igreja. Benção. Mas ela vai ver depois. Um abraço pro Jéssica, e é uma bênção de Deus na minha vida. Então é o seguinte, eu tenho 6 filhas, tenho a minha esposa, mas quando a gente se conheceu, o bem da verdade mesmo, André, não teve toda essa sabedoria. Sabedoria não, porque a sabedoria está em chegar no pai da moça, pedir a moça para namorar, fazer todo o processo certinho, independente da família grande ou não, sentar no sofá e falar, o senhor me autoriza a namorar a sua filha? Antigamente era assim, né? Fazia. Hoje não, hoje quando você vai saber já faz um ano que você está namorando. Infelizmente é uma realidade. Mudou, mudou. A geração hoje. Eu tenho 6 filhas, e eu nunca puxo a minha filha, porque nada pode ser forçado. A Bíblia não fala assim que é por força, é pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Então eu nunca puxo nada das minhas meninas, não forço nada, porque eu quero que elas vão por amor, eu quero que elas vão porque Deus é bom. Mas na parte do relacionamento hoje foge muito. Porque a Bíblia fala assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Para que você viva bem, para que você tenha uma vida com regozijo, uma vida com paz, uma vida com harmonia. Agora, quando você quebra os princípios bíblicos, que não é honrar o pai e a mãe, você vai causar decepção. Vai escolher uma pessoa que hoje ele é um príncipe, amanhã ele é um traidor. Vai escolher uma pessoa que hoje fala com você que ama e dá uma caixa de bombom, e amanhã, infelizmente, pode estar te agredindo, te batendo ou acontecendo coisa pior. Então o interessante é ouvir o conselho da mãe. A mãe conhece a filha mais do que o pai. A mãe conhece a filha mais do que o pai. A mãe sabe o que a filha fala. O pai vai saber depois. E muitas vezes, como eu tive problema dentro da minha casa. E eu entendi. Eu sempre peguei minha filha e conversei. Filha, o pai vai estar aqui para tudo.
O que eu não tive lá atrás, eu dou para minhas meninas. Tenho 6 filhas, eu respeito as minhas meninas, eu estou no princípio de Deus para ensinar minhas meninas, e eu deixo sempre as meninas fazer o que elas querem, mas é o seguinte, sempre orientando. Você está orientando. Só que eu sempre falo assim, olha, o assunto seu é como é que pode eu querer resultado rápido? Eu quero sair da minha casa e vou namorar um rapaz que eu nem conheço, a moça. O rapaz vai namorar uma moça que ele nem conhece, hoje é uma bênção, amanhã é uma tragédia de casa. Não vai cozinhar para ele, não vai passar a roupa dele, quer fazer você mesmo. E é assim que acontece, nossa vida é isso. O mundo de hoje é assim. E quer trazer um resultado tudo muito rápido. Muito rápido. Eu quero ser promovido na fábrica rápido. Eu quero chegar na igreja, eu quero ser pastor da igreja. Ele não quer nem ser cooperador da igreja, ser pastor. Já quer sair pregando. Ele já começa a namorar a menina, já quer morar dentro da casa do pai da menina. E não é assim que funciona. Então, tudo tem que ter um tempo de espera. Hoje a gente vê que, por causa disso que você falou, as pessoas estão engravidando. Você vê o índice de jovens tem aumentado a gravidez muito rápido. E então isso aí prejudica, né? Porque aí traz para o pai e para a mãe. Para o pai e para a mãe e outra coisa. Aí entra no assunto de desistir. Porque se estava estudando, vai parar de estudar. Vai ter que parar. Por causa da gravidez. Isso. Vai parar de estudar por causa da gravidez, vai ter problema, vai ter decepção na vida, né? Vai ter problemas até psicológicos. Com certeza. Porque vai tratar um assunto que ela não estava preparada, antecipou o problema para a vida dela. Por isso que é gostoso, né, Japa? Se quiser vir sentar, já pode. Não, pode. O que isso que você falou, essa conversa de ter o pai e a mãe, né? Ter dentro de casa com os filhos, é gerado essa semente. Eu lembro que eu também não tive esse momento que você falou. Eu acho que isso aí hoje faz diferença para mim, de eu sentar com meu filho, sentar com a minha filha, a gente conversa. Mas a gente não tinha isso. Então isso foi gerado para a gente e, graças a Deus, a gente conheceu o diálogo. O diálogo é importante, né? Porque tudo é diálogo, que o pastor foi bem claro aí. Respeitar, honrar pai e mãe, né? Esse é um princípio bíblico. E muitas das vezes, por influência das amizades, muitas pessoas elas não respeitam o pai e a mãe. E não sabem o mal que está trazendo para dentro de casa e o mal que está trazendo para si, porque ela não está respeitando o mandamento de Deus, né? Que é respeitar pai e mãe. E quando a gente respeita realmente o pai e a mãe, a gente vê as coisas sendo transformadas, a gente vê as coisas sendo geradas, porque a gente está respeitando um mandamento bíblico aí, né? O pessoal que está aí assistindo, tá? O Elton Valim, manda um abraço, pastor. O Elton? Ele perguntou, cadê eu? Ô, pastor, o pai do Senhor. O Elton Senhor. Valim veio aqui, deixou, meu Deus do céu, foi usado, hein? O Elton Valim é meu apóstolo. É o apóstolo. Manda um abraço para ele aí, pastor. O Elton Valim está quase comprando o passe dele. Ele está valendo mais que o Mbappé, com o Neymar. Está valendo ouro, hein? E não só para o apóstolo Elton Valim, mas para todos meus irmãos da Caminho, Verdade e Vida, Profetizando no Faro, Assembleia dos Madureiros, Belém, todos os irmãos. Você não mandou um abraço para o pastor Marcelo, hein? Pastor Marcelo Antônio, homem de Deus. Homem de Deus, pastor Antônio, um abraço. Pastor Marcelo, ele nunca levou pregar na igreja dele. Mas isso é brincadeira, homem de Deus, é brincadeira. Vai levar então, pode ter certeza. Eu gosto muito dele porque ele falou uma palavra meu dia na porta da igreja Assembleia dos Madureiros, que era o tempo nosso. Era o tempo nosso, porque quem conhece a história do pastor Marcelo sabe o que eu estou falando, e quem conhece a minha história sabe o que eu estou falando também, né? Então é o seguinte, esses pastores são pessoas bênçãos de Deus, Fernando Soares, Vanildo Alves, essas pessoas, a gente esquece o nome, se começar a falar o nome, mas o Elton ele tem uma sabedoria forte séria, rapaz, forte séria, ele tem uma cabeça de Bíblia que ele pregou sobre a mensagem da cruz do Campo do Jordão, e um frio, rapaz, eu fui com ele lá, eu era você levou? Eu era escudeiro do Elton Valim, escudeiro, e ele foi com uma meia grossa com meia social, maravilha, rapaz. E o Elton Valim pregou a mensagem sobre a mensagem da cruz lá, e ele deixou bem claro sobre escolha. E a mensagem da cruz, que ela que surge efeito. E naquela noite as pessoas aceitam Jesus, foi uma bênção de Deus. Eu tive o privilégio, então um abraço à dona Ivone Valim, que é a mãe do Elton, conhece ela? Uma bênção de Deus, uma bênção. Mas amém. A família dele é uma bênção. Então um abraço, Elton, um abraço, Deus abençoe você, abençoe a sua família. A Daiane, sua esposa. Logo ele volta de novo, né? Isso aí ele é psicólogo, pastor apóstolo, ele é tudo. Mas é um do que eu tenho o meu espelho.
me espelho em poucas pessoas e sabendo que espelho quebra, né? Espelho quebra. Você pode espelhar em mim. Ele mandou amo vocês. Imitador. Ele tá aí, tá assistindo? Ei, Mandou amo vocês. Amém, Deus abençoe. Dá um alô aí pra Meire Souza, né? Minha sogra tá assistindo. João né? Batista. Quem? João Batista. Bom João dia, Batista. irmãos. Quem mais? André Felipe. André Felipe. Um abraço dia, e um bom irmão. domingo pra vocês, tá? Marcos, ô glória, Pai do Senhor Jesus, Cristo. Marcos. Marcos Amém. Maiara Gael. A Maiara. Aí, tá O Elton Valim, Deus abençoe. Cadê o Japão? Cadê o França? Ó, o Japão tá aqui, ó, Japão. Você tem que aparecer. Ó, o próximo Perguntou do podcast. França. O França, eu já falei, pessoal. O França, ele tá resolvendo os problemas pessoais dele, mas ele vai retornar. Ele vai retornar, não vai, Japão? Em nome de Jesus, ele vai retornar. Mandou amo Aleluia. vocês. E o próximo podcast é o Japa que vai estar aqui, tá? Eu vou estar ali atrás das câmeras, ele vai estar fazendo aqui também. Que vai ser usado aqui, como ele já é demais. Então, gente, obrigado aí pelo carinho de vocês. A gente está fazendo isso aqui, esse propósito, que é algo novo de Deus. Não é nosso, é algo novo de Deus. Que tá, né? A gente está falando de Deus, o que Deus faz na vida nossa, né? Com certeza. O tema de hoje não poderia ser diferente. Não, é o que Deus fez na nossa vida, né? Acho que muitos, né, querem desistir, muitos querem, independente do projeto, independente da família, independente do que está passando. A gente é humano, a gente pega esse momento de querer desistir. Mas nosso Deus é soberano, Ele pede para a gente caminhar, né? Que a gente possa caminhar onde você está aí, independente das circunstâncias, não olhe as circunstâncias, olhe o mover de Deus. Porque se a gente olhar com nossos olhos humanos, a gente fica estagnado, fica parado. Então a gente tem que olhar sempre com um olhar sobrenatural sobre as coisas, né? Eu vou deixar uma mensagem aqui que está em Isaías 40, versículo 29. Ele dá poder aos desfalecidos, e para aqueles que não têm nenhum vigor, Ele aumenta as forças. Até os jovens irão desfalecer, e estarão cansados, e o homem jovem cairão completamente. Porém, aquele que espera no Senhor renovarão suas forças, e eles levarão como asas, como águias, e eles correrão e não estarão cansados, eles caminharão e não desfalecerão. Então a palavra que diz claramente, quando a gente está com o Senhor, Ele renova nossas forças, né? Ele vem de uma maneira, usa da vida do irmão, do pastor, usa a vida do André, usa a vida de quem Ele quiser, usa até um inseto para falar com você. Eu já fui ministrado através de uma aranha e uma formiga, onde uma aranha pequenininha, ela estava puxando uma formiga maior e ela não estava olhando o tamanho do problema, ela queria aquela formiga. Então quando a gente está focado no objetivo, a gente entende que Deus ele vai nos mover, independente das circunstâncias. Davi foi assim, Davi quando viu Golias lá, ele não viu o tamanho, ele viu o Deus poderoso que estava com ele. Então, através de uma pedra, né, ele conseguiu derrubar o gigante, né? E na sua vida, é só você acreditar em Deus que você vai derrubar vários gigantes daí, várias mulheres que estão impedindo você de prosseguir, vai ser quebrados em nome de Jesus. Profetizo na vida de vocês que vocês serão bênçãos no Senhor, porque vocês são bênçãos do Senhor. E que a partir de hoje, né, essa vontade de querer desistir possa ser sanada na presença do Senhor. Basta querer buscar Ele cada vez mais, e Ele vai fazer em sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. E vou continuar aqui. É gostoso a gente falar, porque quando a gente... Eu vou falar por experiência própria. Eu lembrei na hora que você falou lá, voltando um pouco, quando você falou da sua avó, que sua avó, você ia na igreja com a sua avó. Eu lembro da minha história, que a minha mãe trabalhava e me deixava na casa da minha tia. Minha tia que é evangélica, a minha avó também era. E eu lembro que a gente ia na igreja. Ela ia, como eu ficava, eu tinha que ir. E eu lembro que chegava na igreja, eu chegava na igreja, era assim, ó. Eu queria dormir, né? A gente era criança. A minha avó fazia, ela beliscava assim. E eu lembro que quando ela beliscava, eu sabia que estava alguma coisa. Eu acordava e batia a palma. Eu nem sabia o que estava acontecendo. E um dia que ela beliscou, todo mundo estava orando. E eu falei, então, a gente vê que, tipo assim, a semente foi plantada, né? Foi como você falou lá atrás, lá da figueira.
que Jesus ele vê a gente sempre no projeto dele, a gente sempre está. Que mesmo que ninguém vê a gente, mas ele vê, ele conhece o nosso coração, ele muda a nossa história. Por mais que a gente passou por esse processo, que a gente não teve uma família estruturada. Eu lembro também a sua história, você teve pai e mãe, né? Mas eu também tive, a minha mãe está em São Paulo, eu não tive pai, então foi um pouco, tive padrasto. Então a gente passa aí por alguns momentos difíceis, mas que bom que a semente foi plantada, que a gente fala, o evangelho foi plantado em nós. Então Deus ele vem, quando ele entra, ele muda a nossa história, né? Ele melhora 10 vezes mais. Já você tem alguma pergunta para fazer? Não, é que você falou aí, né? A gente está caminhando por os minutos finais aí, mas a falta de paternidade, ela gera esse estresse, gera tudo isso, né? A gente nunca pode esquecer, né? E da mesma forma onde o pastor encontrou o pai dele, que é o nosso Deus poderoso, que a gente possa encontrar também nos braços do Senhor essa falta de paternidade, né? Através do poder de Deus que isso vai ser curado. Se o pastor quiser complementar com alguma coisa, o bem da verdade, eu quero deixar bem claro que eu tive pai, mas tive ausência de pai. É diferente de você não ter o pai. Eu tinha meu pai e meu pai sempre... E só que dizer o seguinte, o que o meu pai ele não foi para mim quando eu era mais pequeno, que eu falo assim de me dar um abraço, eu lembro que eu recebi um abraço só do meu pai. Porque eu bem na verdade não, a gente não inventa uma história, a gente viveu essa história. E meu pai me deu um abraço, eu lembro até hoje que a barba do meu pai roçava no meu rosto. E eu tenho isso marcante na minha vida, que ele me deu um abraço, eu lembro desse abraço. E o abraço que eu senti do meu pai naquele dia, para mim é um abraço de Deus. Só que meu pai ele pegou e quando eu já fui aceitar Jesus, eu não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo. E a Bíblia que eu mais queria na minha vida é uma Bíblia de estudo pentecostal. E eu não tinha condição. Só que eu sempre deixava escapar que eu queria uma Bíblia de estudo. Só que depois aí, mais pra frente, eu já fiquei eu fiquei um pouquinho melhorzinho, não era mais rebelde. E meu pai ele pegou e meu pai já começou a entender mais, como a gente conversar melhor. O meu pai já começou a me amar mais, me ver com muito orgulho. E meu pai pegou e comprou uma Bíblia de estudo pentecostal para mim novinha e uma harpa, né, da CPAD. Uma Bíblia nova ele me deu, foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Melhor presente. É o melhor presente, né? Que você pode dar para alguém, né? E quando ele me deu a Bíblia, aquilo lá, eu fiquei alegre, eu comecei a pregar, eu comecei a ser cooperador na igreja, meu pai me viu crente, meu pai me viu, eu sendo pastor de igreja, meu pai me ajudou bastante e a gente tinha um sonho. Meu pai, antes dele falecer, meu pai falou para mim assim, eu quero comprar uma casa para morar com a mãe, que é minha avó, e eu vou fazer uma casa do lado para você morar lá e você criar as cabras, que ele gostava de cabra, e eu sempre mexi com animal quando eu era mais novo, cavalo, montava um cavalo bravo, e eram essas coisas que eu gostava. E ele tinha esse sonho, não deu tempo de fazer. Mas o que o meu pai não investiu na minha vida minha inteira, até os 20 e poucos anos, ele investiu no reino com 3 anos, Deus investiu na minha vida através do meu pai. Então, sou grato a Deus pelo que o meu pai me fez. Se ele não desse a Bíblia, para minha conversão. Senão não mudaria. Isso, talvez a sua conversão, o seu pai fique atingido também. Porque eu só sei de uma coisa, o que tinha para mim, dois caminhos. Com certeza hoje não estaria aqui, estaria morto, né? Mas o principal é que a minha esposa, ela nunca desistiu de mim. A minha esposa nunca desistiu de mim. Eu não falei a metade que acontece na minha vida aqui, mas a minha esposa sempre estava lá. Ele não vai dar nada do seu casamento, é um mês. Você não vai passar de um ano. Para a glória de Deus. Tenho 6 filhos, uma esposa que amo, um casal de neto abençoado. Eu tenho 30 anos com a minha esposa praticamente, 30 anos. 30 anos com a minha esposa, e eu vou falar a verdade. Eu acordei de manhã hoje, eu brinco com a minha esposa. A gente tem problema igual todo mundo tem. Todo casal tem, né? Todo casal tem. Nada que eu falei, é mundo de Bob ou mundo encantado. Tem problema, tem luta, dificuldade, mas jamais podemos desistir do casamento por causa de um problema. Um problema, ou um minuto, ou algo que aconteceu agora não define nossa história. O que Deus tem para frente é melhor. Então, louva a Deus pela minha família, pela minha casa, louva a Deus por vocês, pela sua família, louva a Deus pelo café, pelos amigos que nos assistiu. Eu tenho sempre uma palavra:
O problema chegou até na porta da casa da mulher, no capítulo 4 de 2 Reis, da viúva. O problema chegou até na porta da casa dela, quando o credor bateu na porta da casa dela. Mas o problema não entrou para dentro da casa dela. Está entendendo? O problema pode ter batido na porta da sua casa, mas ele não entrou para dentro da sua casa. Eu tenho uma palavra profética para eu não ficar falando muito. A sua semana será uma semana abençoada em nome de Jesus. A sua casa vai ser uma bênção em nome de Jesus. O seu relacionamento já é uma bênção em nome de Jesus. Os seus filhos são bênçãos em nome de Jesus. Eu ainda tenho uma palavra profética. Deus vai reverter a palavra de maldição em bênção. Aleluia. Deus vai mudar a sentença de morte em vida, porque Deus ele ama a sua família em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado aí mais uma vez por esse podcast. Guarde o que foi dito hoje. Nossa, Não hoje desista. não desista. Amanhã pode aparecer turbilhão de informações para vocês aí, né? De dificuldade, mas lembre desse podcast, lembre da palavra que foi gerada aqui, porque ela vai te fortalecer, a presença de Deus vai te fortalecer. Comece a louvar a Deus, busque louvores, tem tantos louvores bonitos, né, André? É. A gente colocou esse louvor aqui, ó, porque, ó, por causa dele, ó, por causa dele. É por causa dele que eu ainda continuo. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus, que sempre me conduz. Eu sei que eu chego lá. Quando eu não encontro, ele vai me ajudar. Então, é por causa dele, nós estamos aqui, é por causa da presença de Deus, é porque a gente tem buscado, a gente fala o que tem mudado a nossa vida, o que tem melhorado a nossa vida é a presença de Deus, é não deixar de um dia agradecer. O que muda a nossa vida é a gratidão, é a gente agradecer a Deus pelas coisas que a gente tem. Agradeça pelo seu filho, agradeça pela sua esposa, agradeça pela sua filha. Talvez você não esteja passando por uma situação muito boa, mas Deus vai mover, igual está movendo hoje, vai mover coisas boas na sua vida, vai trazer mudança. E para gerar mudança também, a gente precisa estar em ambiente que vai gerar mudança. Aonde gerou mudança na minha vida, foi muitas das vezes foi a palavra de Deus e o ambiente onde eu estava. É igreja, e estar com pessoas que falam da Bíblia, e pessoas que me levam para um patamar que eu preciso. Então a gente vai se encher daquilo que nós precisamos. Se a gente está num ambiente que tem a palavra de Deus, tem a presença de Deus, então vai ser movido as coisas de Deus na nossa vida. Então talvez você hoje aí ainda não está na presença de Deus, vai para a presença de Deus, procure uma igreja, procure, não vai por causa de pessoas que lá, não sei, não me dou bem. Não, vai por causa de Jesus, por causa dele, é ele que muda, é ele que faz todas as coisas na sua vida. E um ótimo domingo para você, que a presença do Espírito Santo, a presença de Deus esteja com vocês nesse domingo. E muito obrigado, né, Jaco, por esse podcast. Faça aquela macarronada aí para sua esposa, para sua família, pega aquela coca lá gelada, vai curtir esse momento aí, que Deus possa te abençoar. Creio que Ele já está te abençoando. Se você tiver afim, entra no seu quarto lá, fecha a porta, adore o Senhor, fale com Ele que Ele vai responder para você, em nome de Jesus. E tá aí mais uma vez, né, o pastor aqui, pastor Erickson. Qual a igreja que o pastor tá? Faz um convite aí. Assembleia de Deus Madureira. Eu tenho culto terça, quinta e domingo. Você é convidado, mas tem outros ministérios que você pode ir perto da sua casa. Aqui no bairro mesmo tem a Assembleia de Deus Madureira, o pastor Rônio, uma bênção de Deus. Aqui no Novo Horizonte, uma bênção de Deus. Nosso amigo, tive esses dias pregando aqui. Independente da praga de igreja. O importante é você vir para Jesus. Qual que é a mensagem que você deixa pro pessoal? Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Pode até pensar em desistir, mas não desista. Não volte para trás, não retroceda, não murmure. Fique sempre na posição. Deus vai te abençoar a sua vida em nome. Aleluia. Gente, obrigado aí. Mais uma vez, Deus abençoe. Amém? Pode falar. Aleluia. Yeah.